1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Nós temos meditado nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu e estamos na parte da carta onde o apóstolo Paulo fala de questões práticas na vida cristã. Ele fala sobre 3 atitudes que devemos ter na vida cristã em toda e qualquer situação. A primeira está aí no verso de número 16 do capítulo 5, quando ele diz: regozijai-vos sempre. A alegria que o cristão deve ter em toda e qualquer situação. Depois, no verso 17, orai sem cessar. A oração também com perseverança em todo e qualquer momento. E agora, no verso 18, que vamos meditar: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, após falar da alegria, da oração, agora Paulo fala da gratidão, que devemos dar graças em tudo, em toda e qualquer situação. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que a ingratidão é algo natural no coração humano. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 1, no verso de número 21, ele diz: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Então, a radiografia do coração humano, o pecado do coração humano, é uma demonstração, um estilo de vida que é caracterizado pela ingratidão. O homem, naturalmente, ele é ingrato. Quando você olha para aquela passagem, nós temos um exemplo muito prático disso, que é lá em Lucas, capítulo 17, o texto nos fala que o Senhor Jesus curou aqueles leprosos. E o texto nos diz que um dos 10, vendo que fora curada, voltou dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então veja que apenas um dos leprosos que foi curado, apenas ele voltou para agradecer ao Senhor Jesus. E o Senhor Jesus fala: não foram, né? Cadê os outros 9? Foram 10 curados e apenas um voltou para dar graças ao Senhor Jesus. Isso mostra claramente para nós que a natureza humana, o coração do homem, ele é voltado para a ingratidão, para o não reconhecimento da bondade, da misericórdia que Deus demonstra sobre nós dia após dia. O coração do homem é um coração ingrato. Esta é a marca do homem moderno, né? Quando nós olhamos e vemos pela experiência as pessoas sempre murmurando, sempre reclamando.
Ora, quando está calor, reclamam do calor. Quando vem o frio, reclamam do frio. Quando falta chuva, reclama da falta de chuva. Quando vem a chuva, reclama por causa da chuva. O ser humano está sempre insatisfeito. Insatisfeito. Então, a ingratidão é algo muito comum ao coração do homem. O homem é, por natureza, ingrato. Por natureza, ele é ingrato. Por isso, o apóstolo Paulo vai nos mostrar que só pode ter uma atitude de gratidão, um estilo de vida marcado por uma ação de graças, aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo, aquele que teve um encontro genuíno e transformador pelo Evangelho do Senhor Jesus. Por isso o apóstolo Paulo diz que a atitude de um cristão, daquele que foi transformado pela graça de Deus, deve ser uma atitude de gratidão. Esse deve ser o estilo de vida que deve caracterizar a vida de um discípulo do Senhor Jesus. Uma vida de gratidão. E ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Normalmente as nossas ações de graças, elas são relativas, porque estão muitas vezes sempre relacionadas a coisas que nos acontecem. Você vai ver isso lá no Salmo de número 103. Lá no Salmo de número 103, o salmista diz assim, do verso 2 ao verso 5, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como da águia. Então veja que o salmista, ele agradece a Deus pelas coisas que estavam acontecendo, pelas bênçãos derramadas, pelas bênçãos temporais que vêm da providência de Deus sobre a sua vida. Ele agradece pelo perdão, ele agradece porque Deus havia mudado as circunstâncias na sua vida, ele agradece pelas bênçãos na velhice, mas são bênçãos temporais, bênçãos que estão relacionadas ao nosso dia a dia. É aquilo que o salmista lá no Salmo 116, verso 12, disse, né? Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo. Mas o que Paulo está dizendo aqui na carta aos Tessalonicenses não é bem isso. Ele não está dizendo que nós devemos agradecer a Deus apenas e tão somente pelas bênçãos temporais. Ele diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Então ele está falando de uma vida de gratidão, onde você agradece a Deus por tudo, onde você agradece a Deus em qualquer situação que você se encontre. Eu creio que para a gente poder viver uma vida que seja definida pela gratidão, nós precisamos compreender o que o apóstolo Paulo disse lá em Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8, lá no verso de número 28, quando ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ter uma vida de gratidão
Viver esse estilo de vida é você compreender que tudo que acontece na sua vida concorre para o seu bem. Mesmo que você não compreenda os caminhos, às vezes, mais difíceis e dolorosos que nós podemos trilhar na nossa vida, as experiências mais angustiantes que podemos experimentar, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Quem conseguiu sintetizar muito bem isso? Uma vida de gratidão por entender que Deus dirige a nossa história e tudo que acontece, por mais difícil que seja, concorre para o nosso bem, foi o servo de Deus, que foi muito provado lá no livro de Jó. No livro de Jó, lá no capítulo de número 1, quando Jó foi provado por Deus. Provado por Deus. O texto diz que Jó, no mesmo dia, Jó capítulo 1, no verso de número 13, o texto diz assim: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam juntos a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio o outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos. Deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos seus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja que Jó compreende, embora ele não tenha tido o conhecimento de que por detrás de tudo que estava acontecendo, todas essas tragédias, no mesmo dia que ele experimentou, faziam parte de uma provação. Mas Jó vive exatamente o princípio da gratidão em todas as coisas. Em tudo dai graças. É isso que Jó fez. Normalmente as pessoas dão graças pelas coisas que acontecem, coisas boas. Agradecem pelo filho que nasceu, agradece pelo trabalho, agradece pelo resultado positivo do exame, agradece pela saúde. Mas Jó aqui, ele agradeceu a Deus quando ele perdeu tudo. As pessoas agradecem quando elas recebem alguma coisa. Quando elas ganham algum favor. Quando elas são agraciadas. Aqui, Jó bendizeu o nome de Deus, bendisse o nome de Deus, quando ele perdeu tudo.
Ele bendisse ao Senhor no meio da desgraça. Ele adorou a Deus quando ele perdeu, não quando ele ganhou. Ele perdeu seus bens, todos. E ele perdeu os seus filhos, Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. 7 filhos e 3 filhas. Todos os seus filhos morreram naquele mesmo dia. E ao invés dele murmurar, reclamar, humanamente falando, ele teria, quem sabe, todas as razões para fazer isso. Se ele fizesse isso, quem sabe a gente falaria para ele: Jó, eu compreendo, eu entendo a sua dor, a sua indignação, a sua revolta. Mas ao invés disso, Jó bendisse o nome do Senhor. Ele disse: o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo diz lá em Tessalonicenses. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Eu quero destacar aqui algumas características dessa gratidão que deve ser uma manifestação do nosso coração em relação a tudo que acontece em nossa vida. Primeiro, dizer que a gratidão em todas as coisas e em qualquer circunstância serve como um testemunho poderoso no meio de uma geração que é incrédula. Lá em Efésios, no capítulo de número 5, Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim no verso de número 3 e 4. Efésios 5, verso 3 e 4. Mas a imputicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. O que Paulo está dizendo é que a vida de um cristão não deve ser marcado por palavras vãs, por reclamações, por coisas que ele diz que são inconvenientes. Ou seja, que não são adequadas para um cristão. O que um cristão deve ter nos seus lábios deve ser ações de graças. Ações de graças. Isso é um testemunho poderoso no meio de pessoas incrédulas. No meio de pessoas incrédulas. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se você é um cristão que tem um coração cheio de gratidão, que entende perfeitamente o que significa a graça e a misericórdia do Senhor na sua vida, você vai colocar para fora, através de palavras que representam este sentimento de adoração a Deus, de gratidão a Deus, de louvar a Deus por todas as coisas. Agora, se você é um cristão que só reclama, só murmura, é igual aquele antigo desenho, me lembro do desenho que eu assistia quando era criança, né? Aquela hiena, lembra daquela hiena? Os mais antigos vão lembrar, que só reclamava da vida. Tudo que ela via acontecendo, ela dizia: ó vida, ó azar. Ó vida, ó azar. Se você for um cristão assim, que só reclama, só murmura, só vê as coisas de maneira negativa, você estará dando um mau testemunho da sua fé para as pessoas que estão à sua volta. Um mau testemunho da sua fé para aqueles que estão à sua volta. Portanto,
ter uma vida de ações de graças, como diz Paulo, é um poderoso testemunho do Deus que nós cremos, de compreender a graça de Jesus que nos alcançou. Logo depois, o apóstolo Paulo vai dizer que uma vida de gratidão é uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. Ele diz aí, logo em seguida, no verso de número 18 ao verso 20, quando ele fala: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vida de gratidão é uma evidência de alguém que está cheio do Espírito Santo de Deus. Se você quer ser essa pessoa, então, cheia do poder do Espírito Santo de Deus, dê graças a Deus sempre, por tudo. Sempre agradeça ao Pai por intermédio de Jesus, por tudo o que está acontecendo na sua vida. Em tudo dai graças. Isso significa que, em terceiro lugar, você será um cristão cada vez mais maduro, mais maduro. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no verso de número 6 e 7, o apóstolo Paulo diz assim: ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Quando nós cremos em Jesus, nós temos que andar de acordo com aquilo que nós cremos a respeito dele. E uma vida que anda pela fé em Jesus é uma vida que você cresce a cada dia em ações de graças, diz Paulo. Então, viver essa dimensão da vida cristã, que é viver o princípio da gratidão em toda e qualquer situação, é sinal de maturidade cristã. É sinal de maturidade cristã. Esse deve ser o nosso estilo de vida. Paulo diz aí em Colossenses 3, verso 15 ao verso 17, quando ele fala: seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Veja que ele fala de ser agradecido no verso 15, depois no verso 16, ele fala de nós termos a gratidão em nosso coração, expressando por meio de cânticos espirituais e hinos, e agora ele fala que tudo que nós fazemos, nós devemos fazer em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É um estilo de vida. Viver uma vida de gratidão é um estilo de vida. É um estilo de vida. O que Paulo está dizendo em Tessalonicenses, então, em tudo dai graças, ele está mostrando que não é uma opção para a vida cristã. Deveria ser o nosso estilo de vida. Nós deveríamos ser um povo genuinamente grato em toda e qualquer situação a Deus, por tudo que acontece. O apóstolo Paulo, escrevendo lá em Filipenses capítulo 4, ele mostra que mesmo em momentos de ansiedade, de preocupações, nós devemos sempre dar graças a Deus.
Filipenses 4, versos 6 e 7, ele diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Veja uma coisa interessante, Paulo está dizendo que nós não devemos andar ansiosos, ou seja, a ansiedade não pode ser a característica que marca o nosso estilo de vida. Lembrando que Jesus disse lá em Mateus capítulo 6, quando ele disse que a ansiedade é característica dos gentios. Eles é que se preocupam com o que comeremos, com o que beberemos, com o que nos vestiremos. Ansiedade é fruto de um coração incrédulo. E este estilo de vida, andar ansioso, não deve caracterizar o estilo de vida de um cristão. Por isso Paulo diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. Como não andar ansioso? Ele fala, primeiro da oração, que nós devemos então pedir a Deus e colocar diante dele a nossa ansiedade. Temos a oração, aquilo que Paulo disse lá, orai sem cessar. Temos que ter esse espírito de oração, orar continuamente, orar com perseverança e colocar diante de Deus a nossa ansiedade. Mas aqui ele fala que nós devemos orar com ações de graças. Então não é apenas pedir, não é apenas suplicar, mas é também agradecer. E aqui está uma maneira de você lidar com a ansiedade na sua vida, com a preocupação. É você parar de reclamar, é você parar de ficar olhando as coisas de maneira negativa e você parar para ver o quanto Deus tem sido misericordioso com você. E quando você perceber isso, a dimensão da misericórdia de Deus na sua vida, você vai parar de viver ansioso e você vai viver uma vida de gratidão. De gratidão. Você vai cultivar uma consciência que todo dia agradece a Deus. E Paulo diz lá, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, Deus não quer que a nossa vida seja caracterizada pela ingratidão. É isso que Paulo está dizendo. A vida de um cristão deve ser marcada pela gratidão. É vontade de Deus. Aqui está uma daquelas respostas, né? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Paulo está dizendo claramente, a vontade de Deus é que você tenha uma vida de gratidão. A vontade de Deus é que em tudo você deve dar graças a Deus. Esta é a vontade dele, que você viva uma vida de gratidão. Uma vida de gratidão. Quero terminar dizendo que ingratidão, então, a ingratidão é uma característica de incredulidade. A murmuração, ela é fruto de um coração incrédulo. Incrédulo. As pessoas são ingratas e vivem reclamando, murmurando, porque elas ainda não compreenderam que elas são eternamente devedoras a Deus por tudo o que acontece na nossa vida. Quando você entender isso, que tudo que você tem na sua vida, você não é merecedor de nada, você vai passar a ter um estilo de vida marcado pela gratidão. Lá no Salmo 136, este salmo é bem interessante. Do verso de número 1 ao verso 3 diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. E assim vai até o final do Salmo, sempre dizendo, lá no último verso diz, ó, tributai louvores ao Deus dos céus,
porque a sua misericórdia dura para sempre. Essa palavra se repete em todo o Salmo, que nós devemos dar graças a Deus, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não nos dá o que nós merecemos. Diz lá em Lamentações capítulo 3, verso 22, um texto que nós conhecemos e falamos sempre, né? Que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Se você está vivo agora, respirando, se você passou este dia, se alimentou, se você está agora aí no conforto do seu lar, vai dormir daqui a pouco, acordar amanhã para trabalhar, se você abraçou sua família, beijou seus filhos, se você tem Jesus como seu Salvador, saiba que isso é misericórdia de Deus. Misericórdia. Quando nós entendemos isso, meus irmãos, que tudo que acontece na nossa vida é por misericórdia, que nós não merecemos nada, nós vamos ter uma atitude de gratidão. A nossa vida será marcada pela gratidão e você vai aprender então a dar graças a Deus por tudo, por tudo, por todas as coisas. Até mesmo por aquelas que você não gostaria de viver, até mesmo por problemas, por dificuldades, por doenças. Você vai aprender a dar graças a Deus por tudo, porque nós não somos merecedores de nada. Eu acredito que o grande problema de não termos uma vida de gratidão é que nós achamos que merecemos alguma coisa. Nós sempre achamos que merecemos alguma coisa. E quando você começa a achar que você merece alguma coisa, você acha que Deus é injusto. Você acha que Deus não é bom o suficiente. Você acha que aquilo que você tem não é tudo que você merece. Esse é o problema do ser humano. É ele viver em torno de si mesmo. A incredulidade. Nós que conhecemos o Senhor Jesus, deveríamos entender muito bem o que é misericórdia, o que significa graça. E quando nós compreendemos esses atributos de Deus em Cristo Jesus para conosco, nós vamos viver uma vida de gratidão. De gratidão. Fica o desafio para cada um de nós. É uma ordem, não é uma opção. Viver uma vida de gratidão ao Senhor, em tudo, em tudo, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém?